Caros amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Vandoni e hoje notícia bombástica aí. Vazou a primeira imagem do suposto PlayStation 5 Pro, pois é, vai existir mesmo essa reformulação do console da Sony agora em 2024, com anúncio aí já previsto para daqui a 2 semanas, ou seja, já tem rumores alguns dias atrás rodando que a Sony deve apresentar um State of Play, não um PlayStation Showcase, e deve ser nesse evento que deve acontecer aí nas primeiras semanas de setembro que vai apresentar então o PlayStation 5 Pro. Eu já fiz um programa anteriormente sobre esse videogame, comentando inclusive mais sobre seus recursos, seus aprimoramentos. Não vou focar aqui, eu vou fazer só um resumo e dar minha opinião sobre esse processo da Sony querer manter aí o pessoal, o fã do PlayStation, animado com essa chegada do PlayStation 5 Pro. O que muda daqui para frente? A Microsoft, como é que vai ser o posicionamento dela? Ela já tem uma versão de um videogame Xbox Series X Pro também para ser lançado? A gente vai comentar sobre isso nesse vídeo, então muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês. Eu tinha uma outra proposta de vídeo para fazer, mas eu achei interessante trazer essa foto. Pois é, então a gente começa esse vídeo com essa imagem vazada aí por um leaker, né, um insider, vamos dizer assim, da indústria game muito conhecido, o Bill Kuhn, que trouxe então essa imagem do suposto PlayStation 5 Pro, né? Então o que a gente tem aqui? Nesse visual vazado que vocês estão vendo aí a imagem na tela, tá? A gente tem um design muito similar ao PlayStation 5 Slim, que já tem aqui lançado no Brasil, beleza? Com essas straps preta da divisão aí dessas duas partes de cima e de baixo, né? A princípio, essa versão do PlayStation 5 Pro vai ser somente digital, porque a Sony já vende, inclusive, o leitor de Blu-ray para quem quer comprar separado. Então aqui no Brasil, esse leitor de Blu-ray, vocês estão vendo aí, custa na casa de R$500, então tem aí essa possibilidade. Então qual a ideia do PlayStation 5 Pro ser somente Slim? A ideia da Sony então é economizar na produção do PlayStation 5 Pro, esteticamente falando, e oferecer um diferencial para quem ainda tem muita mídia física do PlayStation 4, do PlayStation 5, né? Eu tenho bastante coisa, gosto de comprar mídia física ainda, então se caso eu fosse comprar o PlayStation 5 Pro, eu teria que comprar esse leitor, esse adaptador de leitor de Blu-ray separado, né? Então, a Sony não comentou nada ainda oficialmente sobre esse console. O que a gente sabe são vazamentos, né? Mas é real esses vazamentos, inclusive as fontes sempre acertam bastante. Então, um valor sugerido que eles estão achando aí é na casa de 600 a 700 dólares. Por isso, então, essa ideia vazada da Sony fazer somente uma versão Slim para colocar para vender, visto que, como eu comentei, ela já tem uma opção de leitor de Blu-ray adaptável. Mas vamos lá, eu anotei aqui algumas informações. Então, quando pode ser essa apresentação dele? Na segunda semana de setembro, porque há rumores que a Sony vai lançar um State of Play, que é aquele eventozinho rápido que ela faz para apresentar alguns jogos, né? Inclusive esse ano a Sony volta a participar da Tokyo Game Show, que acontece também em setembro, por isso talvez não esteja aí, como a gente já está acostumado nos anos anteriores, a ter aquele PlayStation Showcase, que é um evento maior da Sony, onde ela reserva melhores produtos para apresentar, se bem que isso não aconteceu bem no ano passado, né? A data de lançamento do PlayStation 5 Pro vai ser definida ainda, deve acontecer mais pro feriado de 2024, que é lá Black Friday, o Natal americano, né? Preço médio sugerido na casa de 600 dólares ou um pouco acima. E o que a gente já sabe dele até agora? Pois é, o PlayStation 5 Pro, supostamente ele seria 45% mais poderoso do que o PlayStation 5 atual. Então ele vai trazer melhor qualidade ali de resolução 4K. A proposta do PlayStation 5 Pro também é entregar mais jogos rodando a 60 quadros de animação ou 120 quadros de animação. Por isso a ideia de uma GPU e uma CPU um pouco mais aprimorada. A taxa de clock do console também vai ser mais elevada, chegando então a entregar para os desenvolvedores uma taxa melhor de trabalho ali, mantendo a resolução em 4K com 60 quadros ou dinamicamente mais próximo do 4K, mas entregando aí jogos a 120 quadros de animação. A proposta do PlayStation 5 Pro também é aprimorar ainda mais a qualidade do Ray Tracing oferecido aí nos jogos hoje, em jogos de corrida, jogos de aventura, né? Já tem bastante. Por exemplo, o Wukong ficou de fora, o Ray Tracing no PC, claro, para quem tem um PC da NASA, né? Vai ter essa opção de Ray Tracing, né? Eu mesmo fiquei muito chateado com Alan Wake, que foi um jogo que ele é muito bonito no PC, mas nos consoles sofreu bastante
principalmente na ideia do Ray Tracing, que ficou completamente de fora, ofereceram uma qualidade de imagem final do jogo muito fraquinha se comparada aí com o poder anunciado do PlayStation 5. Então, acredito eu que esses jogos lançados anteriormente vão ganhar então um novo patch de atualização para entregar os recursos aprimorados do PlayStation 5 Pro. Falando nisso, inclusive, é uma das propostas da Sony de, nos próximos lançamentos, já vi então a informação Enhanced, que é aí a ideia dos jogos que vão ter o patch para o PlayStation 5 Pro. Enhanced, em inglês, é a palavra para aprimorado. Então, a Sony já está trabalhando isso com os desenvolvedores, inclusive nessa última Gamescom que acabou na última semana, né? Muito se rodou de histórias que foram comentados lá já, meio que por baixo dos panos, né? A proposta do PlayStation 5 Pro e dessa qualidade aprimorada dos jogos que vão acontecer aí nos próximos meses, principalmente depois do lançamento do PlayStation 5 Pro, né? A Sony também está trabalhando um novo padrão de inteligência artificial para aprimoramento de imagem, o famoso upscale, né? Para entregar então essa ideia da resolução mais próxima do 4K ou 4K nativo com um trabalho de Ray Tracing e mais taxa de quadro, podendo chegar a 60 quadros, usando essa tecnologia que ela chama de Spectral Super Resolution. Então, isso seria um padrão, como já acontece hoje nas placas da AMD ou da Nvidia, né, que trabalham uma resolução criada por inteligência artificial para aprimorar, afinal, a qualidade de imagem do jogo. E esse PlayStation 5 Pro, com essas técnicas de super resolução aprimorada por inteligência artificial, pode, afinal, entregar, para quem já tiver TV 8K, jogo rodando em 8K com 30 quadros ou até 60, né? A gente não sabe, nada é oficial ainda. Mas no meu último vídeo que eu comentei sobre as especificações técnicas do PlayStation 5 Pro, eu mencionava isso, que a Sony pode, mais uma vez, salvar aí a ideia das TVs 8K. Pois é, que se o PlayStation 5 Pro realmente conseguir entregar um ou dois jogos rodando em 8K, pode ser um atrativo de voltar a olhar para uma TV 8K no mercado internacional, né? Isso aconteceu, inclusive, com as televisões 4K, porque quando o PlayStation 4 e o Xbox One foram lançados, eles não eram compatíveis com a TV 4K em resolução de imagem, né? Eles só eram ali o máximo 1080p, mas com a ideia da reformulação dos consoles no meio da geração passada, como eu comentei anteriormente, né? Do PlayStation 4 Pro e do Xbox One X, já entregando jogos com resolução dinâmica até 4K ou 4K nativo, no caso do console da Microsoft, isso deu uma revigorada no mercado das TVs 4K, fazendo muita gente que não tinha interesse ainda na ideia de uma TV mais cara com padrão 4K, correr para comprar por causa dos consoles de videogame. Eu já falei em vários vídeos aqui que o videogame manda hoje na indústria de TVs. As TVs, para ser vendida muito bem, elas têm que ter algum recurso game aí, então essa pode ser uma proposta boa. Então, uma outra história que está rodando aí também é que um suposto kit de desenvolvimento do PlayStation 5 Pro já está aí na mão de algumas desenvolvedoras de jogos, tá? E esse kit, então, foi identificado que ele tem 2 TB. Então entra um novo rumor aí dizendo que, supostamente, uma versão do PlayStation 5 Pro com 2 TB deve ser aí lançada também para atender a demanda desses jogos que estão cada vez ficando maior no espaço aí de armazenamento, né? Mas essa ideia de lançar um PlayStation 5 Pro pode dar uma movimentada melhor no mercado hoje, principalmente que agora, nesse 4º ano do PlayStation 5, a gente já tá vendo que ele tá começando a pesar sim nesses futuros jogos. A gente teve agora o lançamento de Black Myth Wukong, né? Que é o jogo da história da mitologia do rei macaco chinês. E esse jogo tá um sucesso. Inclusive, eu fiquei sabendo que na China esgotou o PlayStation 5. O pessoal, todo mundo correndo para comprar o console por causa desse jogo. Vocês veem aí que um bom lançamento que faz para movimentar a indústria de game, né? E esse jogo tá já sofrendo um pouquinho lá com perda de taxa de quadros, mesmo tendo vários modos de resolução dinâmica para ajudar ali no processamento. O PlayStation 5, de uma certa forma, tá já chorando um pouquinho para rodar esses jogos. Imagina os mais para frente que ainda vão sair até o final dessa geração, que a gente não sabe quando termina. Há rumores ali entre 2028 e 2029, pode ser já uma nova geração de PlayStation 6, vamos dizer assim, né? E como fica a Microsoft, então, nessa batalha dos consoles? Visto que a gente sabe que a Microsoft vai relançar o Xbox Series X, inclusive numa versão sem disco no final do ano, e como eu falei anteriormente, com uma outra opção com 2 TB de espaço de memória interna, mas não tem nenhum plano de lançar um Xbox Series X Pro. Então acho que isso
deixa um caminho aberto muito a favor da Sony para o pessoal continuar comprando o PlayStation 5. A gente viu que nas últimas notícias aí, a venda de consoles em 2024 já caiu bastante. Mesmo a Sony sendo bem sucedida com o PlayStation 5 e ainda vendendo mais do que o Xbox Series e o Nintendo Switch, vamos dizer assim, mas as vendas do console da Sony também têm sofrido bastante queda. Então a chegada desse PlayStation 5 Pro no final do ano pode realmente acender de novo a chama de quem gosta de tecnologia ou gostaria de jogar um jogo com melhor qualidade de imagem, taxa de quadros, melhor ray tracing. Eu, por exemplo, fico muito animado com essa proposta se realmente for apresentado um PlayStation 5 Pro e ele realmente entregar um diferencial, principalmente em jogos como Alan Wake, que eu gostei bastante, eu comprei ele no lançamento, mas senti que a imagem foi um pouco degradada nos consoles por causa dessa baixa qualidade final. Então eu volto a pensar em comprar de novo o PlayStation 5 Pro sim, até porque para trazer conteúdos aqui para o canal, para fazer teste e quem sabe uma possível TV 8K para a gente testar aí as novas funções dele, visto que pode ser que ele realmente entregue aí a opção de saída de imagem em 8K em alguns jogos. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas eu queria saber de vocês dessa ideia. O que acharam da proposta do PlayStation 5 Pro vindo somente na versão digital e, para quem quiser, comprar separadamente o leitor de Blu-ray e conectar. Achei isso uma proposta interessante, ambiciosa e que pode realmente no final baixar um pouco o preço sugerido aí do console, que a gente ainda não sabe, mas não pode ser mais caro do que 600, 700 dólares, senão fica muito pesado para o público que quiser comprar o console, mesmo para economias bem-sucedidas dos Estados Unidos e outros países, não é verdade? Então, eu fiquei bem animado com essa história e queria saber a opinião de vocês. Vocês comprariam um PlayStation 5 Pro na ideia de você ter uma qualidade de imagem melhor, melhores efeitos de Ray Tracing ou uma possível saída de vídeo em 8K? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês. Deixe seu like, se inscreve, ativa todas as notificações e até os próximos vídeos. Tchau, gente!